Durante toda a minha infância e adolescência, sempre que o programa do Gugu aparecia na televisão, meu pai tinha uma reação que eu nunca consegui compreender completamente. Ele mudava de canal imediatamente, resmungando algo sobre palhaçada ou circo. Era estranho, porque papai não costumava ter antipatia por outros apresentadores da televisão brasileira. Mas com o Gugu, era diferente. Havia algo pessoal naquela rejeição. Meu pai, João Carlos, era um homem trabalhador, nascido em 1942, que havia construído uma pequena empresa de materiais de construção do zero. Era daqueles homens da antiga, que acreditava no trabalho honesto, na palavra dada e nos valores tradicionais. Vinha de família humilde, havia estudado pouco, mas tinha aquela inteligência prática de quem aprendeu a vida na escola da necessidade. Quando o Gugu começou a fazer sucesso no programa Viva a Noite, nos anos 80, eu estava na piar, adolescência, e adorava assistir aquele show, cheio de música, quadros divertidos e participações do público. Para mim, era puro entretenimento. Mas meu pai via aquilo com olhos completamente diferentes. Toda vez que eu tentava assistir, ele aparecia na sala com uma cara de desaprovação que eu conhecia bem. Foi só depois que papai faleceu, já bem velhinho, aos 81 anos, que descobri o verdadeiro motivo por trás de toda aquela versão. Estava organizando os documentos e pertences dele quando encontrei, em uma pasta velha, algumas cartas e anotações que ele fazia sobre diversos assuntos. Entre esses papéis, havia várias páginas dedicadas especificamente ao Gugu Liberato. A primeira anotação estava datada de 1983, quando o apresentador ainda estava começando a carreira. Meu pai havia escrito com sua letra característica: "Esse rapaz não me engana. Começou como office boy, e agora quer ser estrela. Mas eu sei de onde ele veio e como chegou aonde chegou." Continuando a leitura, descobri que meu pai conhecia muito mais sobre a trajetória do Gugu do que eu jamais imaginei. Ele sabia que o apresentador havia começado aos 14 anos como assistente de produção do Silvio Santos, que havia largado a faculdade de odontologia para se dedicar à televisão, e acompanhava cada passo da ascensão meteórica daquele jovem na mídia. Mas não era inveja profissional que incomodava papai. Era algo muito mais profundo e pessoal. Em uma das cartas mais tocantes que encontrei, ele relatou um episódio que nunca havia contado para ninguém da família. Em 1976, quando eu ainda era muito pequena, meu pai havia tentado participar de um programa de auditório na televisão. A história era esta: papai havia passado por dificuldades financeiras na empresa e, desesperado, decidiu tentar a sorte em um programa que dava prêmios para o público. Ele contou na carta como havia se sentido humilhado ao ter que expor suas necessidades na televisão, como havia sido ridicularizado por outros participantes e como saiu de lá com a sensação de ter perdido a dignidade. Na carta, ele escreveu: "Naquele dia, prometi para mim mesmo que nunca mais pisaria em um estúdio de televisão e que nunca perdoaria as pessoas que lucram com a desgraça e o desespero dos outros." Foi então que compreendi que, para meu pai, o Gugu representava tudo aquilo que ele havia odiado naquela experiência traumática. Descobri que papai via nos programas do Gugu uma exploração das pessoas simples, uma forma de transformar as dificuldades da vida em entretenimento para os outros. Quando ele assistia aos quadros onde pessoas contavam suas histórias tristes em busca de ajuda, via a si mesmo naquele estúdio de televisão, décadas antes, expondo sua vulnerabilidade para uma plateia. À medida que os anos passaram, as anotações do meu pai se tornaram mais detalhadas e amargas. Ele acompanhava o sucesso crescente do apresentador e via naquilo uma confirmação de que a sociedade brasileira estava perdendo seus valores. Para ele, era inadmissível que alguém ficasse rico e famoso explorando a miséria humana. Em 1988, quando o programa Domingo Legal estreou e se tornou um fenômeno de audiência, meu pai escreveu: "Agora ele chegou aonde queria. Transformou o sofrimento das pessoas em uma máquina de fazer dinheiro. E o pior é que o povo aplaude e pede mais." O que mais me impressionou foi descobrir que meu pai chegou a escrever cartas para a emissora de televisão, protestando contra o que considerava um desrespeito com as pessoas humildes. Ele nunca enviou essas cartas, mas guardou todas com cuidado, como se fossem testemunhas silenciosas de sua indignação moral. Em uma dessas cartas não enviadas, ele escreveu sobre como se sentia ao ver famílias inteiras expondo seus problemas mais íntimos na televisão. Dizia que aquilo não era entretenimento, mas sim uma forma cruel de voyeurismo social, onde os privilegiados se divertiam com as desgraças dos menos favorecidos. Descobri também que papai fazia uma distinção clara entre o Gugu e outros apresentadores da época. Para ele,
Havia algo de mais calculista e oportunista na forma como o jovem apresentador conduzia seus programas. Ele escreveu: "Outros apresentadores podem até explorar as pessoas, mas fazem isso de forma mais sutil. Este rapaz não tem vergonha nenhuma de transformar lágrimas em lucro." À medida que o sucesso do Gugu crescia nos anos 90, as anotações do meu pai se tornaram ainda mais críticas. Ele documentava cada novo quadro polêmico, cada situação constrangedora que via nos programas, cada momento em que sentia que a dignidade humana estava sendo sacrificada em nome da audiência. Em uma anotação particularmente emotiva, papai escreveu sobre um quadro onde uma mãe desesperada implorava por ajuda para tratar o filho doente. Ele disse: "Vi aquela mulher e me lembrei de mim mesmo, há tantos anos, implorando por migalhas na televisão. A diferença é que agora isso virou entretenimento para milhões de pessoas. O que mais me tocou foi descobrir que, por trás de toda aquela crítica feroz, havia uma dor pessoal que meu pai nunca conseguiu superar. Aquela experiência traumática na televisão havia marcado profundamente sua visão sobre programas de auditório e sobre pessoas que, na opinião dele, se aproveitavam do desespero alheio." Nos anos 2000, quando o Gugu já estava consagrado como um dos maiores apresentadores do país, as anotações do meu pai revelaram uma mudança sutil, mas significativa. Ele começou a reconhecer, ainda que relutantemente, que muitas pessoas eram efetivamente ajudadas pelos programas, mas continuava acreditando que o preço humano era alto demais. Em uma das últimas anotações sobre o apresentador, datada de 2015, papai escreveu: "Talvez eu seja injusto com esse homem. Talvez ele realmente queira ajudar as pessoas, mas não consigo esquecer como me senti naquele estúdio há tantos anos. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente." Foi essa última reflexão que me fez compreender totalmente os sentimentos do meu pai. Ele não odiava o Gugu como pessoa, mas odiava o que ele representava em sua memória. A lembrança dolorosa de um momento de vulnerabilidade extrema, onde havia se sentido humilhado e explorado. Descobri que meu pai chegou a pesquisar sobre a vida pessoal do apresentador, tentando entender se havia sinceridade por trás daquela imagem construída. Ele lia as revistas, acompanhava as notícias, procurava sinais de que suas suspeitas estavam corretas ou erradas. Era uma obsessão silenciosa que ele nunca compartilhou com ninguém. Hoje, quando vejo reportagens sobre o Gugu na televisão, penso no meu pai e sinto uma mistura de tristeza e compreensão. Tristeza por ele ter carregado aquela mágoa por tanto tempo, e compreensão por entender que às vezes nossas reações aparentemente irracionais têm raízes profundas em experiências que marcaram nossas vidas. A lição mais importante que tirei dessa descoberta foi entender que nem sempre conseguimos separar nossas experiências pessoais do julgamento que fazemos sobre outras pessoas. Meu pai via no Gugu não apenas um apresentador, mas o símbolo de uma humilhação que havia sofrido décadas antes. Também compreendi que papai estava, à sua maneira, tentando proteger outras pessoas da mesma experiência que ele havia vivido. Em sua visão, criticar aquele tipo de programa era uma forma de defender a dignidade das pessoas, simples, que poderiam se submeter àquelas situações constrangedoras. Descobri que meu pai não estava completamente errado em algumas de suas observações sobre a espetacularização da miséria na televisão brasileira. Mas também entendi que talvez ele tenha sido injusto ao não reconhecer que muitas pessoas foram genuinamente ajudadas por aqueles programas, independentemente das motivações por trás deles. No final das contas, meu pai era um homem de seu tempo, com as feridas e os valores de sua geração, e talvez sua resistência ao que via como exploração do sofrimento humano não fosse apenas rancor pessoal, mas também uma forma legítima de questionar os limites éticos do entretenimento televisivo. Hoje eu entendo que amor e proteção às vezes se manifestam de formas que podem parecer incompreensíveis para quem não conhece a história completa, e que perdoar nossos pais por suas obsessões e mágoas é também uma forma de honrar as dores que eles carregaram em silêncio para nos proteger.